E aqui fala a Érica. Eu sou integrante do CEOI, que é o Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, que fica em Jacarepaguá, no oeste do Rio de Janeiro. E é muita alegria estar aqui mais uma vez. E então só tenho a agradecer primeiramente a Deus, a Jesus, a José o Carpinteiro e toda essa equipe trabalhadora que carinhosamente recebe a cada um de nós, atentos aos nossos petitórios, às nossas necessidades mais profundas, sejamos nós encarnados nesse momento ou desencarnados, porque não tenhamos dúvidas que eles trabalham para o bem-estar de todos os filhos de Deus, que, como nosso irmão falou na oração aqui de abertura, que batem a porta de algum lugar que trabalha em nome do Cristo. Então, dito isso, vamos pedir, que essa espiritualidade amiga possa guiar nossas palavras, nossos sentimentos, nossas reflexões, e que a gente possa se sentir muito abraçado e tratado e fortalecido aqui durante o estudo. Então vamos lá, olha o tema que maravilhoso hoje, Hoje nós vamos falar sobre o desprendimento dos bens terrenos, que está no Evangelho, lá no capítulo 16, no Evangelho segundo o Espiritismo, que não se pode servir a Deus e a Mamon. E aí a gente já começa uma reflexão assim, bem básica. Ora, eu sei que tem determinadas pessoas que dizem, eu sou multitarefas. E muitas das vezes, a pessoa realmente ela consegue, ao mesmo tempo que ela está passando café, ela consegue pegar a vassoura, ela consegue estar em vários locais ao mesmo tempo. Mas nós sabemos que quanto mais a gente consegue colocar foco naquilo que a gente está fazendo, cada coisa a seu tempo, mais proveitoso é o resultado daquilo que a gente se propõe a fazer, certo? Então, assim, só olhando o título do capítulo, a gente já começa a ver o quanto que é um chamamento para nós aprendermos, não deixar de fazer as outras coisas, mas aprender a priorizar o que deve estar em primeiro lugar, ainda que a gente tenha outras atividades a serem feitas. Quando se diz não se pode servir a Deus a Mamon, Mamon representando as questões terrenas, as questões materiais, significa que, de certa forma, simultaneamente, nem sempre é tão fácil e nem sempre é possível você dar o mesmo peso, o mesmo grau de importância a esses dois senhores. Porque muitas das vezes, Mamon, a materialidade, recebe um verdadeiro título, por muitos de nós, de Senhor das nossas vidas, em detrimento do verdadeiro Senhor da vida, que é Deus. Então, com esse título, não se pode servir a Deus e a Mamon, ok, muitos de nós estamos encarnados, ou se não estamos no momento, um dia voltaremos a estar, ou já estivemos. Ainda assim, vivendo a experiência na matéria, na Terra, com as nossas atividades e exigências materiais, o que está governando as nossas intenções? O que está governando as nossas atenções? O que estamos colocando em cada coisa que estamos fazendo? Porque é possível trazer, até mesmo numa prática corriqueira do dia. Vou dar um exemplo que me veio agora à cabeça. Uma coisa material, que você fala assim, nossa, é material. Você está lá pegando um pãozinho. Sabe aquele pão que às vezes você comprou, o pão já não está do dia, não é aquele que saiu fresquinho da padaria. Já ficou mais um dia, ficou 2, se deixar, de repente, ele vai até começar a dar um bolozinho lá. E aí você não está fazendo uso daquele pão, e você pega aquele pão e fala assim, eu vou fazer uma torrada. Mas quando você, de repente, pensa assim, poxa, eu vou fazer uma torrada para uma pessoa aqui da minha família, que eu sei que adora torrada, é uma coisa tão fácil de ser feita, mas às vezes a gente no dia a dia, corta, põe lá no forninho, enfim.
Muitas das vezes a gente pega para fazer, toma essa decisão de tirar um tempo do nosso dia para fazer uma torrada para determinada pessoa, sabendo que aquilo vai ser um agrado, um afago, né? Aquela pessoa vai se sentir contemplada por uma coisa que ela gosta de comer. É saboroso, mal nenhum. Mas se você agrega, além dessa boa vontade, no momento que você está manipulando aquele pão ali, tem gente que gosta de passar uma manteiguinha, eu gosto de passar manteiga, e gosto de colocar umas ervas finas em cima, colocar um orégano, cada um, né? E leva ao forno. Se na hora que você está ali, e se você está fazendo direcionado para a sua família ou para alguém específico, por que não transformar esse quitute, o ato de preparar, num ato de depositar ali também energias salutares, um desejo de mudança para aquela pessoa, porque às vezes é alguém que às vezes a gente tem até uma certa dificuldade no trato, no dia a dia, às vezes alguém da nossa casa. Ao manipular o alimento, uma coisa que é tão material, a gente, ao mesmo tempo, está dando conta de uma necessidade que é orgânica, que é material, né, que é de um alimento, mas, ao mesmo tempo, a gente está dizendo quem é o senhor daquele ato, a gente está a serviço, sobretudo, da vontade de Deus, que é quando a gente dá ao outro que gostaria de receber. E se a gente põe amor, e se a gente põe ali esse desejo, é como se fosse um ato de fluidificar, colocar vários fluidos ali, porque tem pensamento, tem sentimento, tem vontade, e certamente, ainda que seja uma pessoa que nunca foi a um centro espírita ou outro lugar, vai ser beneficiado por aquele alimento. Eu estou trazendo esse exemplo porque, vejam só, é uma maneira da gente servir as questões da matéria e, ao mesmo tempo, servir a Deus. Mas não é um ato automático. A gente está potencializando um ato do dia a dia para poder transformar. Eu peguei um exemplo assim bem básico, bem simples, para trazer para as questões que mexem na parte do valor, digamos assim, não o valor subjetivo das coisas, mas o valor monetário. E eu estava aqui, eu lembrei de uma história do Oriente, eu não sei se em algum estudo na casa eu já contei, mas se contei, me veio vontade de trazer essa história que eu lembrei agora, não tinha planejado de trazer, então eu acho que ilustra bem, que era um rei que ele, de fato, tinha riquezas infindas. Imagine ouro, diamante, tudo aquilo que provoca cobiça, né, naqueles que têm o desejo da riqueza. Só que ele era um homem extremamente sábio. E isso ficou bem provado com uma das últimas atitudes que ele teve antes de desencarnar, antes de falecer. Apesar de ser mal interpretado, de primeira, ele chegou para os seus entes queridos e disse o seguinte, que o desejo dele era, quando ele morresse, que as joias mais chamativas que ele tivesse fosse colocado nos seus dedos aqueles anéis bem brilhantes, aquele ouro, né, que faz reluzir a distância, né, o brilho chegava a cegar o olhar de quem ficava contemplando a joia, colocar aqueles braceletes e, ao ser levado ao local onde o corpo ia ser depositado, já sem vida, ele desejava que ia ser feito um cortejo, afinal era um rei, ele ia passar entre os súditos, que fosse feito um cortejo, ele naquela câmara mortuária, como se fosse um caixão, né? E assim, semi-aberto, ele desejava que fosse um cortejo com aquele caixão semi-aberto. Por que semi-aberto? Ele não queria mostrar o rosto, ele não queria mostrar o restante do corpo. O único pedido dele era que ele fazia questão de ostentar os dois braços para o lado de fora, para que as pessoas contemplassem
aqueles brilhantes e ouro que ele havia pedido que fosse colocado nele no ato do enterro. Então, a mão, imagina isso, o sujeito, ele pediu isso, a última vontade dele. E assim foi feito. Quando chegou o dia que Deus chamou, que ele faleceu, de fato prepararam o corpo, colocaram na câmara e capricharam naquele ouro todo e foram caminhando e levando. E a população, os súditos, desde os mais humildes aos mais ricos, não cessaram de dizer o seguinte: olha como ele não perdeu a oportunidade de nos humilhar, ainda no seu último momento entre nós, querendo ostentar tantas das suas riquezas, quando há tantos passando fome, etc, etc e tal. E aí eles vão cortejando, fixados nisso, mas esquecem de contemplar a verdadeira mensagem embutida naquele ato. Na verdade, aquele rei, ao longo da vida, ele foi construindo uma sabedoria, ele nem sempre foi assim. Ele acumulou muitas riquezas que já vinha de família, né, e que o seu reino, né, durante o período que ele ficou, também agregou mais riqueza ainda. Mas no final da vida, ele percebeu que, de verdade, nem o corpo, nem as joias iriam fazer a passagem junto a quem ele de fato era, que era um espírito imortal que habitava aquele corpo. Então, num ato de tentativa de alertar os seus súditos, ele quis ostentar parte do seu corpo e de sua riqueza para despertar consciências adormecidas de que, olha só, o corpo que habito, as joias que acumulei, terão o mesmo destino. E a única coisa que, de fato, fica é o legado que esse homem deixa e o espírito que parte para a vida maior. Essa era a intenção que posteriormente foi revelada pelos seus súditos. E isso tem muito a ver com o nosso tema, desprendimento dos bens terrenos. Por quê? Imagine que muitos de nós podemos dispor. Eu não sou, pode não parecer, gente, eu sei que vocês podem estar em dúvida se eu sou ou não rainha, não sou, nessa encarnação não sou rainha, não, coincidência que estou com um brilhinho, esse brilho não parece que é da joia da família real, mas não é, tá? Assim, mas muitas das vezes, muitos de nós pode até conseguir conquistar ao longo da vida, com muito trabalho, com muito esforço, uma certa riqueza. Eu não estou nem falando de questões exorbitantes. Algumas pessoas, sim, né, conseguem de fato. Outras já nascem numa condição que a própria família repassa para eles aquele patrimônio, não é mesmo? Há algum mal nisso? Há algum mal a gente ter acesso a bens terrenos, tal como esse rei, ele já recebeu, né, o rei da história, de família, toda essa herança, digamos assim. Há problema nisso? Não há problema nisso. E nessa mensagem de desprendimento dos bens terrenos, que quem traz para nós é um espírito chamado Lacordaire, lá no século XIX, 1800 e pouco, ele traz para a gente essa mensagem, ele fala assim, olha só, gente, essa mensagem que eu vim trazer para vocês, mais ou menos assim, com as minhas palavras, é o seguinte, é o meu óbolo. Óbolo é como se fosse a minha contribuição, a minha esmolinha, né? Você vê a humildade do espírito, que eu gostaria de deixar para vocês, para ajudar no processo evolutivo de cada um dos meus irmãos, que são vocês. Porque, assim, ele faz um esclarecimento para a gente, ele já no começo ele fala assim, não é possível que a gente evolua se não tiver essa colaboração entre encarnado e desencarnado. A gente precisa um do outro. A gente precisa dessa troca. E aí o que eu venho trazer, por que, gente, que isso faz sentido, né? Porque
Lacordaire, como outros espíritos, quando desencarnados, eles trouxeram bagagens de vivências como a nossa. Passaram por situações, dificuldades como a nossa. Deve ter várias reencarnações que foram ricos, foram pobres, foram medianos, e trazem para nós a contribuição da vivência que tiveram com aquelas provas que muitas das vezes a gente se depara, seja a falta de dinheiro ou seja o excesso. E aí o que ele traz de contribuição, né, que ele diz? É justamente dizer o seguinte, olha só, não há problema nenhum, ainda mais se você trabalhou para isso, meios honestos, é mais do que justo você ter direito, né, ter uma satisfação em ter esse patrimônio, essa riqueza. Mas seja você aquele que trabalhou e conquistou sua riqueza, ou seja você que recebeu já de família, uma coisa precisa ficar bem clara, nunca ser esquecido, que toda riqueza é um empréstimo de Deus. Ou seja, tudo que a gente conseguiu angariar, seja pelo trabalho, ou seja pelas vias de família, herança, na verdade, é um investimento de Deus em nós, acreditando que podemos ser verdadeiros ministros da caridade através dessas riquezas aqui na Terra. Podemos usufruir dessas riquezas, sim, mas não apenas ficar preso no que essa riqueza pode proporcionar de prazer e satisfação material apenas para nós e os nossos, esquecendo, sendo anestesiado da necessidade do outro, que muitas das vezes não tem nem o necessário, quando a gente tem o supérfluo. E aí não precisa ser quem tenha muito dinheiro, porque todos nós, graças a Deus aqui, se a gente for pensar, a gente pode falar, mas eu estou assim, eu tenho isso, mas nós temos bens. O primeiro bem que nós temos aqui, nesse momento, os encarnados, nós temos um corpo físico. E isso é um bem, não é? É um bem. Porque é da matéria. Estamos com alguma roupa, isso é um bem. Não é? Então, assim, a primeira pergunta que me veio na cabeça é, primeiro, o que estamos fazendo com esse bem corporal que Deus nos emprestou, que é o corpo físico? Para onde estamos levando ele? Né? A gente estava conversando aqui sobre isso. Claro, esse corpo físico, ele precisa ir muitas das vezes para o trabalho, ele precisa ir lá no SUS, ele precisa ir para a fila do supermercado, para receber a aposentadoria, ele precisa ir para o mercado, para uma série de coisas, né, das nossas atividades diárias. Na festa, se quiser, no teatro, se puder, no cinema, se tiver vontade e também condições. Maravilha, para visitar os vizinhos, os familiares, os amigos, na academia, na pracinha. Ótimo, sem problema nenhum. Agora a questão é, será que a gente está vivendo só para esse corpo? Em que sentido? Será que a gente está fazendo um uso que desenvolva capacidades e potencialidades nossas enquanto espíritos a partir desse corpo? Ou só estamos satisfazendo os nossos instintos e necessidades básicas? Só comendo, só prazer do corpo, que é necessário. Mas só comendo, só bebendo, só indo para lugares, né, que trazem prazeres imediatos? Ou será que a gente, de vez em quando, assume também a direção do nosso corpo, como espírito, e levamos ele para... nos desprendemos desses prazeres materiais e nos dedicamos a cultivar atividades que promovem prazeres espirituais, bem-aventuranças para a nossa alma, como, por exemplo, estar aqui. Porque quando a gente está aqui, a gente se desprendeu, de certa forma, não é mesmo? De uma série de outras atividades que nós, habitantes desse corpo, poderíamos estar fazendo agora.
E muitas vezes coisas muito prazerosas do ponto de vista da matéria, certo? Agora, quando a gente também... E é proibido fazer isso? Não, não é nada disso. O que a gente está falando? Nem sempre vai dar para fazer simultaneamente. Mas é possível a gente jamais esquecer o que é preciso priorizar, o que me move nesse planeta Terra. Eu preciso cumprir o que dá a Mamon, o que é de Mamon, sim. Eu preciso a César, o que é de César, sim. Preciso. Agora, os excessos que vão ser o grande problema, e se a gente negligencia, esquece ou tenta anestesiar a condição de espírito que somos, habitantes de um corpo físico. Falando, né, agora diretamente aos encarnados, que somos nós. Então, a necessidade de desapegar apenas de atividades que sejam exclusivamente materiais, para a gente se dedicar também a atividades que proporcionem alimento para a nossa alma. Alimento que verdadeiramente nutra. Água que verdadeiramente descendente a nossa ânsia de vida, vida em abundância que Cristo nos prometeu, que o Evangelho nos traria. Então, voltando, essa foi uma das reflexões, né, que o estudo, né, me proporcionou, que eu estou compartilhando com vocês. Voltando para a mensagem do Lacordaire, então ele vai dizer que a gente precisa sempre ter a ideia que todos os bens que temos, terrenos, eles são empréstimos. Então a gente precisa, de certa forma, estar sempre atento de que o que eu tenho, o que eu posso fazer para, de alguma maneira, estender o benefício para o outro. E às vezes não é muito longe, não. Às vezes é tão pertinho da gente, né? Às vezes é alguém dentro da nossa casa mesmo. Às vezes tem determinado... Outro dia eu estava ouvindo uma pessoa que hoje está numa condição financeira melhor, mas que, assim, vivia numa família que a mãe era empregada doméstica, o pai abandonou, os 3 filhos, mais ou menos, abandonou eles pequenos, né? A mãe que... Como muitos, né, muitos lares aqui do Brasil, a gente vê isso, né, muitas vezes mãe solo, né, atravessando situações diferentes de luta, né, para manter a subsistência daquela família. E aí, é meio que uma escadinha, assim, né, umas diferenças de 4 anos de um para o outro, não tão escadinha, mas 4, enfim. Mas o mais velho começou a trabalhar, depois que cresceu. Começou a trabalhar também para ajudar em casa e tal, mas com dinheirinho, imagina, bem assim, aqueles primeiros trabalhos adolescentes, começou a poder comprar umas coisinhas, né, para ele, que jovenzinho, né, gosta de adolescente, começou a comprar uns tênis, né, aquele, meu primeiro, comprei aquele tênis de marca, aquelas calças, aquela roupa, e o outro que estava abaixo, que ainda estava estudando, que ainda não tinha começado não tinha jovem aprendiz na época, nada disso, não tinha começado ainda no mercado de trabalho, ficava, nossa, ele queria, como ele queria ter também aquilo. Mas aí até que uma pessoa deu uma orientação para ele muito interessante, que falou, um dia, continua estudando, um dia você vai poder comprar isso e muito mais. Continua investindo na educação, né? Continua, e assim foi feito. Mas o que eu estou dando um exemplo? Eu não entrei nesse mérito, se o irmão chegou a passar ou não para ele, né? De repente uma peça de roupa que ele teve condição de comprar. Mas o que eu estou dizendo, muitas das vezes, mesmo sendo uma família passando por tanta dificuldade, às vezes quando a gente consegue dar um passinho, quem está perto de nós, que de repente está passando pelas mesmas coisas que a gente passou, às vezes a gente esquece e dizer assim, pô, vou comprar uma meiazinha com uma marca que ele goste, é mais baratinho, mas vou dar. Estão entendendo? Que às vezes é uma bobagem, assim, aparentemente, mas a gente às vezes dá um passinho e esquece. Não estou dizendo que seja o caso dessa família, porque eu não acompanhei, mas me remeteu a isso. Quanto que às vezes a gente consegue algum progresso material e às vezes, muito rapidamente, esquece quem está do nosso lado, se a gente tem possibilidade de compartilhar algo que vai trazer uma determinada satisfação.
para aquela pessoa. É no pequenininho, né? E o que Lacordaire vem chamar a atenção, que Deus espera de nós, não é que a gente deixe de usufruir, mas que pelo menos do supérfluo a gente divida. E ele chama atenção também que esse espírito, que o apego aos bens materiais, quando a gente fica muito focado só naquilo, ele é um dos maiores obstáculos para a gente se desenvolver moralmente, espiritualmente. Para a gente ver a importância que a gente tem que dar para a atenção, né, da nossa postura em relação a isso. Porque é muito fácil exacerbar o egoísmo em nós, quando a gente tem acesso a determinadas riquezas. E aí, porque você vai se sentindo nutrido materialmente por uma série de coisas que você desejava. E ele chama a atenção o seguinte, olha, a vivência mais ou menos isso, da pobreza, da ausência dos recursos materiais, quando um ser humano, um espírito consegue, né, através do seu trabalho, conquistar uma condição melhor, se ele não tem empatia para com o outro que está passando por uma situação como ele passou no passado, é infinitamente pior, porque ele vivenciou o que estar nessa condição de não dispor desses bens materiais. Porque há aqueles que assumem uma postura de orgulho, dizem, faça como eu fiz. Né? Lacordaire nos chama atenção para isso. E isso é infinitamente pior, porque o rico lá que recebeu a herança, muitas das vezes ele não teve essa vivência da pobreza, da dificuldade de acesso aos bens materiais. Já esse outro, que foi através do trabalho, percebeu tudo que se envolveu, né, para poder ter essa conquista. Então, ele chama atenção para isso. Eu vou destacar aqui um trecho do Evangelho, dessa mensagem, em relação a esse apego, a importância da gente atentar para a armadilha que é a gente se manter apegado aos bens materiais. Ardente e desvairada cobiça despertam nos vossos corações os bens que Deus vos confiou. Já pensastes, quando vos deixais apegar imoderadamente a uma riqueza perecível e passageira, como vós mesmos, que um dia tereis de prestar contas do Senhor? Se nós somos depositários dessas riquezas, se nós recebemos, na verdade, uma missão de multiplicar essas riquezas prestando auxílio à necessidade do outro, e não fazemos isso, apenas ficamos focados no nosso próprio umbigo, né, nos nossos próprios interesses, fomos cumpridores dessa missão no momento que tivermos que prestar conta com a nossa própria consciência? Portanto, quando somente em vosso proveito usais do que se vos confiou, que sois, senão depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte, inflexível, inexorável, rasga o véu sob que vos ocultáveis e vos força a prestar contas ao amigo que vos favorecera e que nesse momento enverga diante de vós a toga de juiz. Muitas das vezes, inclusive, a pessoa que dispõe de certos recursos materiais, muitas das vezes assume uma aparência de virtude, o seguinte ato, olha só, não, eu estou conseguindo aqui juntar um dinheiro, estou juntando os bens aqui, mas não pode pegar isso não, isso é para o futuro dos filhos. Mas às vezes os filhos, ou a esposa, ou o marido, estão passando por situações que aquele dinheiro, naquele momento, ia ser muito útil. E aí, aquele que está só acumulando, utiliza isso como, na verdade, uma desculpa para ocultar o seu egoísmo, como se fosse algo que justificasse esse ato de acúmulo.
Mas é sempre necessário, a gente não pode dizer que isso é em todos os casos. A gente sempre precisa fazer esse exercício de quais são as minhas motivações. O que está fazendo com que eu, de maneira muitas das vezes cega, faça esse acúmulo de riquezas que amanhã ou depois eu posso vir a desencarnar repentinamente, o meu próprio filho. Será que isso realmente é movido por garantir um futuro que às vezes a gente nem sabe que vai chegar, fisicamente falando? Se eu posso, com esse dinheiro, muitas das vezes, aliviar um determinado sofrimento, às vezes você consegue comprar às vezes uma pessoa precisa da tua família, uma determinada coisa que vai melhorar uma condição de saúde dela. Então, de fato, para além dessas justificativas sociais que a gente dá, o que de fato tem por trás desse ato de acumular? Vejam que o Evangelho sempre nos traz um convite para a gente olhar para além da aparência, para além da matéria. Porque se a motivação ela for apenas material de fato, a gente não está servindo a Deus. A gente está exclusivamente servindo a Mamon. E a necessidade da gente realmente, a todo momento, estar fazendo essa avaliação, utilizando o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade avaliativa, para ver se, de fato, esse recurso, né, material não pode estar gerando um benefício, muitas das vezes, junto àqueles que estão mais próximos de nós, médio ou longe, em termos de distância física. Não ficar indiferentes, porque muitas das vezes esse apego ao dinheiro, né, aos recursos materiais, nos coloca também indiferentes ao sofrimento que uma condição material poderia ser sanada se a gente compartilhasse esse supérfluo que a gente tem. Outra coisa, gente, que é importante a gente destacar, diz respeito ao item seguinte, que é o item 15, que também nos coube falar. Aí é uma mensagem, quem nos trouxe foi o Espírito São Luís. Foi uma mensagem que foi dada em Paris, 1860. Ainda dentro desse tema, mas o tópico é o seguinte: transmissão da riqueza. Fala mais especificamente dessa passagem, né? Dos bens de geração para geração, né? Digamos assim. E aí a seguinte pergunta: o princípio segundo o qual ele é apenas depositário da fortuna de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira ao homem o direito de transmiti-la aos seus descendentes? Ora, se, como a gente viu no tópico anterior, né, o Espírito Lacordaire disse para a gente que nós somos depositários apenas, né, como se Deus nos emprestou todos os recursos que a gente dispõe. Se nós somos apenas depositários, não é nosso, né? Nós não somos de fato detentores disso. Uma hora a gente vai ter que devolver, igual o rei rico, que entregou juntamente com o corpo físico as joias, né? Depositou de volta. Ele questiona o seguinte: se a gente não é dono desses bens terrenos aí todos, se só Deus nos confiou isso aí, a gente pode, isso faz com que a gente fique sem o direito de passar esses bens para os outros, para os nossos descendentes? E aí vem a resposta de São Luís nesse item. Ele diz o seguinte: o homem pode perfeitamente transmitir por sua morte, né, depois que ele morre, aquilo de que gozou durante a vida. Porque o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir que aqueles descendentes gozem do que lhe foi transmitido. Não é outra razão porque desmoronam fortunas que parecem solidamente constituídas. Ou seja, gente, é possível, sim, passar para frente, para os descendentes, para os familiares, aquilo que a gente conseguiu construir
em termos de bens materiais, mas a vontade de Deus permanece no direcionamento desses recursos, porque ainda que a gente passe, se não for da vontade de Deus, essa fortuna não será mantida pelos familiares que receberam. Muitos casos a gente vê, até às vezes sai no jornal, empresas, grandes marcas, às vezes donos de grandes conglomerados, que às vezes quando aquela pessoa que estava à frente, né, de todo aquele patrimônio falece, desencarna, e a família recebe, muitas vezes, tempos depois, todo um grupo de empresas, às vezes, vai à falência. Por que será? Isso só nos reforça o quanto que todos nós temos um papel muito específico na criação divina. Uma missão muito delimitada no lugar, no tempo que a gente reencarnou aqui na Terra. Muitas das vezes, determinados espíritos, ao reencarnarem, vêm com essa missão de ter como meio de progresso, meio de prática da caridade, essa caridade material, de amenizar o sofrimento de muitos de uma forma muito mais prática em termos de compartilhar recursos materiais. E isso qualquer um de nós pode fazer, né? Porque vai desde o pão, passando pelo sopão, e aí vai se utilizando, né? Vai para a atenção, vai para você acolher no coração, mas assim, a necessidade que se apresente, seja ela material ou não, o que importa é o que está por trás da nossa ação. Porque dar pão por dar, ou dar pão com raiva, ou pegar a gente estava falando sobre relógio aqui antes, né? Antes da palestra, ou pegar um Rolex, um relógio de marca todo cravejado de brilhante e dar também espraguejando para alguém? Será que isso é caridoso? Então, assim, a gente iniciou falando, lembra, lá da torradinha, uma coisa tão simples. O quanto que, às vezes, um bem... Porque o alimento, né? Ele faz o seu trabalho dentro de nós, ele nutre, materialmente falando, ele é expelido, né? Ele volta para a natureza e assim segue. Mas o que vai com cada dessas coisas que são passageiras, que passam por nós, em termos, né, de energias, em termos de sentimento, em termos de desejo para o outro e para nós também. O que vai a mais? O que vai junto nesse serviço que a gente faz a Mamon? O que vai de Deus? Porque a gente pode servir a Deus até quando a gente está servindo a Mamon. Um trabalho profissional que vai além do dever profissional, que vai com um sorriso verdadeiro, que vai com uma boa vontade de fazer um pouquinho a mais do que estava ali previsto na norma, mas que está tudo certinho, está dentro da lei, não é um algo a mais que a gente acrescenta totalmente. Muitas das vezes a pessoa trabalha numa repartição e ela entrega um documento para alguém que foi pedir uma declaração. É algo mecânico? Sim, muitas das vezes você vai inserir dados daquela pessoa e aquela pessoa vai dar o destino para aquele documento, às vezes vai conseguir uma pensão que estava precisando muito, às vezes vai conseguir consertar alguma situação que estava indevida na justiça, seja lá o que for, mas a questão é o que colocamos ali de intenção naquele documento no momento que vamos entregar, se trabalhamos no atendimento ao público. Estamos servindo a Mamon? Estamos. Aqui está o material. Mas o que vai? É o sorriso ou a cara emburrada? Quando estamos manipulando os bens alimentares no nosso lar que Deus nos possibilitou, o que estamos colocando neles? Estamos colocando sal da terra ou estamos colocando o ácido
da revolta, o que está indo a mais de nós, que não é algo palpável em termos materiais. Perceber a nossa condição espiritual, de espíritos, em cada uma dessas nossas funções e relações com a matéria faz toda a diferença. É isso que faz com que a gente, de certa forma, tenha uma certa medida e não se iluda tão facilmente com o canto da sereia dos bens materiais, que nos atraem com muitas vantagens, extremamente confortável. Seja num dia, por exemplo, a gente também gosta de trazer um pouco de bastidores, que aí vocês se sentem mais pertinhos, a gente chega às vezes um pouquinho antes, conversa, né? Conversa com o outro, a gente estava falamos rapidamente ali sobre tempo, né? Chuva, calor, uns gostam mais de tempo frio, outros sentem mais calor, mais frio, outros sentem mais calor, seja como for. Mas imagina aquele dia que tá uma chuvinha e tá um frio, não é agora o que está acontecendo, a gente está num tempinho, né, mais de calor. Mas assim, sabe quando tá aquela chuvinha que você tá em casa, você não precisa sair naquele dia, você não tem compromisso. Vamos supor que caia no final de semana, aí à noite assim, aí você vai, se você tem uma caminha quentinha que você possa deitar, se você tem lá, às vezes, uma televisãozinha, você gosta de assistir um filmezinho na caminha, se você tem um certo conforto ou não, ou no seu sofá, mas seja lá, é tão gostosinho, né? É bom, é ruim isso, né? Não, não, e tá tudo bem, tá tudo certo, bens que nós estamos tendo o direito, Deus está nos confiando. O problema é, se eu vou ficar, será que eu vou fazer de todos os dias da minha vida um dia de ficar na cama, embaixo do cobertor, faça frio ou faça calor? Porque eu estou no conforto da minha casa e eu vou esquecer quem está com frio, quem está com fome ou quem está no outro cômodo do lado que precisa de alguma coisa a mais, talvez de atenção? Então, tudo é como a gente está conduzindo essa relação, se nós estamos sendo, de fato, usufrutuários desses bens, se a gente está ou não compartilhando eles com quem precisa, e se a gente está atento que eles, como tudo, são instrumentos. Se a gente não utiliza com sabedoria, podemos deixar de torná-los meios da caridade, que é o propósito quando Deus nos confia esses recursos, sejam lá os que forem, né? Os recursos materiais que trazemos, e a gente acabe, muitas das vezes, assumindo, inclusive, grandes parcelas de responsabilidades para sanar no futuro. Isso a gente fala do micro ao macro, gente. Hoje, né, a gente está... Porque o Evangelho traz a atenção para a gente colocar o holofote, a luz, no nosso interior. Porque tudo que está no externo, na verdade, tem a sua origem, né, e tem toda a sua montagem dentro de cada um de nós. A crise, né, isso não sou eu que estou dizendo, né, eu vou citar em função que me chamou, foi a primeira vez que eu vi o nosso Divaldo Franco, numa das suas palestras, ele disse, e isso me chamou bastante atenção, que numa época em que tantas crises estão acontecendo, crise econômica, né, crise política, crise mundial, né, a gente vê aí as guerras, crise em tanta coisa, né, de violência, de um monte de coisa, que na verdade a crise real, para mim fez sentido, não sei se para vocês vai fazer, por isso que eu estou reproduzindo, tá? Que a crise real é a crise do indivíduo. Porque é isso, né? É dentro de nós. Essa crise está dentro de nós. E às vezes a gente não comete coisas mais exorbitantes porque não nos foi dado poder. Porque muitas das vezes o político que a gente mete o malho e fala pra caramba e que está, muitas das vezes, extremamente comprometido com bens terrenos que deveria, até em função, mesmo que sejam bens que são públicos, deveria ser compartilhado melhor com o coletivo, muitas das vezes desviam desse propósito e a gente,
Mas será que se eu tivesse lá na condição de pessoa responsável por essa gestão pública, será que eu ia ter internamente essa idoneidade moral, essa correção moral, esse trabalho incessante de não me iludir com as facilidades aparentes que esses bens terrenos trazem no exercício ali de você lidar com tanto dinheiro e recursos públicos? Ou será que eu ia descambar, escorregar? A importância, né, da gente, então, observar a lei trazida por Deus e não se tornar juiz dessa lei. Porque, de fato, cada um de nós, estando frente a uma fartura de recursos, será que não nos tornaríamos, talvez, escravos desses recursos? Que nem são nossos mesmo. A gente já viu que são empréstimos de Deus, e quando a gente está na condição, por exemplo, de um gestor público, eram para ser de uma maneira coletiva, melhor gerida. Mas fato não adianta projetar apenas para fora, não é ignorar essa situação. Mas o que em mim há, que eu que tenho meia dúzia de coisinha ali, às vezes ainda sou assim. Não é não? Porque se eu não fiz assim, é porque eu não estou tendo, muitas das vezes, acesso àqueles recursos em abundância. Então, seja no pequeno ou no grande, muitas das vezes a gente ainda não é o gestor, não é lá o político que está lá na frente do poder, porque ainda não temos condição. Se tivéssemos, ia ser motivo, muitas das vezes, de grandes quedas morais, como já pode ter acontecido no passado. Mas a questão é não esperemos assumir cargos grandiosos e nem projetemos, né, tanto esse julgamento no outro. Necessário, como o Evangelho nos traz, esse convite de chamamento interno. O que em mim há que ainda hoje, ao invés de eu fazer determinados usos para a minha evolução moral e espiritual, a partir dos recursos materiais que Deus me emprestou, me concedeu, a começar pelo próprio corpo que habito e os demais recursos que eu tenho, o que eu tenho feito. O que eu tenho feito com as minhas pernas. Às vezes é isso aí. Essa semana a gente às vezes só percebe o verdadeiro valor das coisas, de verdade, às vezes quando perde, né? Mas não precisa ser assim, não. A gente pode aprender muito com a experiência do outro. Lacordaire mesmo, ele vem trazer essa mensagem dizendo, é o meu óbolo, eu quero compartilhar com vocês. Muitos espíritos que trazem suas mensagens no Evangelho, na parte de instruções do Espírito, falam, quando eu vivi na Terra, repartem conosco. Os próprios espíritos que dão depoimentos lá no livro, outro livro, né? Kardec codificou, O Céu e o Inferno, trazem suas experiências dos mais sofredores infelizes aos felizes, para tentar nos alertar e que a gente não precise passar por determinadas experiências para compreender, né, as leis de Deus, ou tomar determinado caminho que vai levar realmente à felicidade futura. Mas, fato é, o que é necessário que a gente possa fazer, gente, para a gente valorizar as pernas? Essa semana eu fui tomar vacina da gripe, influenza. Passei assim, não estava nada planejado, eu falei, tá dando, eu vou lá. E nisso me chamou a atenção que ao lado, na fila ao lado, eu estava ouvindo um barulho, não estava entendendo o que era. Aí fazia tipo uma sirene, mas não era uma sirene. Eu falei, gente, o que é isso? Não estava tão cheio, não. Aí quando eu vi, eu percebi que não era uma cadeira de rodas, mas era tipo um mini veículo, eu não sei o nome. E aí tinha uma moça, e ela estava sozinha, fisicamente falando, né? Ela estava fazendo a manobra que ela tinha acabado de tomar, ela sozinha lá na fila. Era um negócio que ela fazia o deslocamento, era uma pessoa que não tinha movimento, né? Eu acho que da cintura para baixo, mas ela conseguia ir. E nisso eu vim andando e tal, depois que eu tomei a vacina, sentei no banco lá do posto de saúde, estava lá ajeitando as minhas coisas antes de ir embora, ela parou justamente em frente assim a mim.
E aí ficou parado um tempo, acho que ajeitando as coisas dela também. Gente, aquela parada dela me fez refletir isso que eu estou falando com vocês hoje. Eu falei assim, meu Deus do céu, essas pernas que hoje, graças a Deus, me trouxeram aqui para tomar vacina, que é uma coisa boa, a gente tem que cuidar do nosso corpo, né? Físico também, para dar condição a nós espíritos, né? Fazermos o que precisamos fazer em termos de evolução aqui na Terra. Mas assim, quantas vezes a reflexão não é para eu julgar ali o que é, trazer para mim o que eu tenho essa pessoa, aquela pessoa ali, eu vendo, eu falei, olha só o quanto, será que se tivesse nessa condição, eu acho que eu não saía nem da cama, gente. Tá entendendo? Eu tô dizendo acho, eu não sei, que é só quando a gente vive, mas o que eu tô querendo dizer é isso, que Deus dá a nós tantos recursos materiais falando para que através deles a gente consiga conquistar muitas coisas do espírito. Porque o que a gente está falando, quando eu dei esse exemplo dessa moça, não a conheço, mas vejam só, ali ela falou muito mais para mim, sem falar palavra alguma, sobre vontade, sobre resiliência. Porque eu fiz um comparativo interno de verdade, porque às vezes, por menos, a gente não se paralisa em casa. A gente estava falando sobre isso hoje. Às vezes a gente deixa de um determinado lugar por causa disso ou daquilo. A gente deixa de, não é verdade? Tendo pernas. Então, às vezes é bom que essas coisas aconteçam, não para a gente, né, precisar passar por isso, mas sim que muitas das vezes, quem às vezes vem, não é uma regra, mas muitos às vezes vêm desprovidos de determinados bens e isso não paralisa que as conquistas do espírito sejam feitas. Então, que para nós também, esse é o desejo que a gente deixa aqui, que a gente possa, né, fazer bom uso, potencializar tudo aquilo que Deus, na sua infinita misericórdia, nos concedeu na nossa condição de encarnados, em termos de bens materiais, em termos de corpo físico, que a gente possa cuidar melhor da nossa saúde, que a gente possa quebrar todo tipo de ilusão que acha que o que a gente tem é apenas para o nosso usufruto, não é. Que a gente possa, na verdade, se alegrar, se ver, até se sentir um pouquinho, tipo assim, caramba, hein? Deus me deu uma moral mesmo, ó. Eu tenho condição de comprar 5 pães, e esses 5 pães, ainda que seja o que sobrou, pode virar uma torrada. Seja para matar a fome de alguém materialmente, ou seja para a gente dar aquela fluidificada básica, desejando para aquele irmão, naquele alimento que vale muito mais do que aquilo que sacia o corpo do corpo, a fome do corpo, mas também a fome da alma. Então a gente fica por aqui, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos. Desejo que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos de verdade sair daqui fortalecidos. Acho que a palavra é força, a gente está precisando de muita força, firmeza nos nossos passos, certeza do nosso futuro que nos aguarda, maravilhoso, envolvidos e protegidos na bênção de Deus. Muito obrigada.